CBN em Foco. Apresentação: Carlos Andreasa e Nadédia Calado. Bom dia, meus amores. CBN em Foco no ar. Que alegria ter vocês aqui, que honra. Vamos em frente, terça-feira, dia 5 de outubro de 2021. Nesta jornada conosco, enquanto Marcela Lorenzetto, a nossa inestimável Tchela, está de férias no chinelinho, temos ela desde São Paulo, Nadédia Calado. Como vai você, minha parceira? Tudo bem, Andreasa? Bom dia aos ouvintes do CBN em Foco. Você tá bem, né? Tudo certo. Vocês não imaginam a loucura que é organizar um programa como esse ao vivo, rádio ao vivo, fervo, entrevista marcada, entrevista não vai, entrevista vem, entrevista não vai, e a gente sempre dá um jeito para que o programa fique especial, Nadédia. E como sempre, honrando aqui as melhores tradições, temos a nossa correspondente internacional desde Brasília, é isso? É isso, nossa especialista na CPI da Covid-19, Thaisa Oliveira, em Brasília. Tudo bem, Thaisa? Bom dia. O que vai acontecer aí na comissão hoje? Oi, Nadédia. Bom dia a você, ao Andreasa e aos ouvintes. Olha, por aqui, quem presta depoimento hoje é o sócio da VTC Log, Raimundo Nonato. Ontem, né, Nadédia e Andreasa, a gente falava que ele ainda não tinha entrado com pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. Acabou fazendo isso mesmo nos últimos minutos aí, fez esse pedido ao Supremo e conseguiu o habeas corpus do ministro Dias Toffoli, aquele habeas corpus parcial, né, Nadédia? Ele tem direito de ficar em silêncio sempre que ele entender que essas perguntas podem levá-lo aí ao risco de produzir provas contra ele mesmo. Mas ele precisa responder sobre os fatos que ele testemunhou, Nadédia. Aqui, Thaisa, no caso do Raimundo Nonato Brasil, é bom explicar que a VTC Log, de que ele é um dos fundadores, tem contrato com o Ministério da Saúde há muito tempo, não a partir do governo Bolsonaro, para armazenar, distribuir vacinas e não apenas vacinas, também insumos, há questões relativas a máscaras e outros equipamentos. Isso remonta ainda ao episódio Roberto Dias, Departamento de Logística, e tem como alvo o deputado Ricardo Barros. Eu imagino que esse depoimento vai ser muito centrado em tentar encontrar relações com o deputado que é o líder do governo Bolsonaro na Câmara, é isso? Perfeito, Andreasa, é isso mesmo, porque a VTC Log, ela tem contratos com o Ministério da Saúde pelo menos desde 2018. Então isso, né, a gente está falando da gestão de Michel Temer, mas aí onde entra o líder do governo Bolsonaro? Ricardo Barros era ninguém menos do que o ministro da Saúde de Michel Temer. Então, eles vão tentar abordar essa relação da empresa com o Roberto Dias, que também está no Ministério da Saúde desde antes da gestão Bolsonaro, e especialmente com o líder, né, do governo Bolsonaro aqui na Câmara, que continua, né, apesar de todos os fatos que vieram à tona, as descobertas da CPI, o governo Bolsonaro diz que ele vai continuar na liderança. A CPI ainda tenta, né, Andreasa, explorar essas ligações com o líder do governo, porque entende que o Roberto Dias ali era um peixe pequeno perto desse esquema, né, perto do líder do governo, que era ministro e segue aí operando aqui, né, dentro do Ministério da Saúde e fora como líder do governo Bolsonaro. Nadédia, antes de passar a palavra para você, deixa eu fazer uma observação, porque na Folha de São Paulo de hoje tem uma reportagem dando conta que a CGU, a Controladoria Geral da União, apontou a ausência de comprovação de entrega de respiradores comprados pelo Ministério da Saúde, ausentes aos estados, essa compra tendo sido feita com a intermediação para a distribuição da VTC Log. Eu imagino que esse fato novo também vá compor a CPI hoje, Nadédia. Bom, Thaisa, ontem a gente perguntou sobre o Élcio Franco, o então secretário executivo do Ministério da Saúde, Coronel Élcio Franco. Como é que está a situação aí? Foi marcado esse depoimento? O que a gente espera sobre ele?
Pois é, né? Onde a gente falava também a respeito de 3 depoimentos. Braga Neto, ministro da Defesa, Elcio Franco, que hoje é assessor especial lá no Palácio do Planalto, e Marcelo Queiroga. Ontem à noite, Nadédia, teve uma reunião na casa do presidente da CPI, Omar Aziz, e eles discutiram de fato esse tema, né? Porque eles entendem que poderiam ouvir aí uma 4ª pessoa nessa semana ainda na sexta-feira. Mas ficou decidido que não vão ouvir Marcelo Queiroga, eles vão fazer um requerimento para questionar o ministro. Ainda, né, a respeito da suspensão da vacinação dos adolescentes, eles esperam aí uma justificativa técnica para isso. Até o Ministério da Saúde já voltou atrás, já reconheceu que foi um erro, mas a CPI ainda assim vai questionar o ministro da Saúde. E principalmente sobre o que será feito no ano que vem. Eles acham que se Marcelo Queiroga vier pessoalmente à CPI, ele vai acabar usando o espaço para fazer propaganda dos feitos do governo, vai ali exibir os números de vacinados, falar da 3ª dose, então é melhor um testemunho dele por escrito. Em relação a Elcio Franco, o que me disseram foi o seguinte, já está mais que provado que ele participou dessas negociações irregulares para a compra de vacinas. Então, a gente está falando aí, né, especialmente do caso Covaxin. Lembrando que Elcio Franco foi a público, assim que os irmãos Mirandas denunciaram esse esquema, ele foi a público defender que não havia nenhuma irregularidade nesse processo. Então, eles acham que Elcio Franco já tem provas mais do que suficientes contra ele. E Braga Neto, o problema é o seguinte, até uma parte dos senadores queria ouvi-lo, mas não houve consenso e eles não têm o número de votos suficiente para aprovar essa convocação, Nadédia. Thaisa, uma outra questão. Está muito confuso para a gente que acompanha, que não está no dia a dia aí, entender, porque está movediço, muda toda hora, qual é o calendário da CPI, o que vem pela frente. Por exemplo, hoje nós temos o fundador da VTC-Log. Amanhã, eu já não tenho certeza, se ouviria o dirigente, o comando da ANS. Isso está valendo? O que tá programado para os próximos dias na CPI? Qual é a estratégia dos cabeças da comissão? Perfeito. Muda toda hora, né, Andreasa? Até Sim. É difícil da gente falar dessa agenda porque o presidente Omar Aziz, ele que define isso, mas ele leva em conta a opinião do G7. Então, a princípio, sim. Amanhã eles vão ouvir o presidente da ANS, vão questioná-lo sobre esses 2 escândalos, Prevent Senior e Hapvida. E aí, na quinta-feira, pelo o que informaram da reunião de ontem, decidiram chegar a um acordo. Então, eles pretendem ouvir um dos médicos da Prevent Senior e um dos pacientes, um idoso que foi atendido pela Prevent Senior, até porque eles acham que é importante o relato de uma dessas pessoas para saber qual é a expectativa dela, né, de punição em relação à Prevent Senior e de reparação, né, o que pode ser feito para reparar o que aconteceu. Na semana que vem tem um feriado, então todos eles vão voltar para os estados e aí volta, né, o calendário no dia 19, haverá uma cerimônia com vítimas do novo coronavírus, familiares de vítimas do novo coronavírus, pelo menos um familiar, né, representando cada uma das unidades da federação, e aí em seguida o relator Renan Calheiros vai começar a ler o relatório dele. Então a previsão é de que ele passe o dia todo lendo esse relatório para que no dia 20, quem sabe, comecem de fato a votar. Acaba, então, né, Andreasa, que por algumas estratégias vão ficar algumas coisas de fora, né? Não tem perspectiva de alguém da Hapvida ser ouvido, então, por exemplo, né, Thaisa, vai ficar por conta da ANS falar disso. Não tem. Até alguns senadores entendiam que era o fato, né, de ouvir um representante da Hapvida, de repente marcar um outro depoimento na sexta-feira, mas prevaleceu aquela orientação de que é melhor encerrar a CPI mesmo essa semana, que não faz mais sentido, né, ouvir mais alguém, principalmente relacionado a esse caso, porque a CPI não vai conseguir esgotar esse tema, né? A Prevent Senior, eles conseguiram ir mais a fundo porque eles receberam aquele dossiê dos médicos, Nadédia. Thaisa, eu quero me aprofundar nesse cerimonial de encerramento da CPI, mas antes pedir para você repetir essa informação que me parece muito importante, é uma informação nova e com uma projeção de impacto, pensando na dimensão política, na natureza da CPI. CPI é uma comissão política, tem intenções políticas, embora
do seu relatório possa resultar processos, denúncias e tudo mais. Essa notícia de que nós teremos, e quando será, só para botar essa bola no chão, a participação de um médico da Prevent Senior, um dos denunciadores, um dos formuladores daquele dossiê, e um paciente, é isso mesmo? É isso. Alguns senadores achavam importante ouvir os médicos da Prevent Senior, né, porque a denúncia estava sendo feita de forma anônima, digamos assim, né, foi a advogada deles que deu as caras e veio aqui prestar esses esclarecimentos. Então, sobretudo, o presidente da CPI, Omar Aziz, ele fazia muita questão que um desses médicos fosse ouvido, porque ele queria desmontar o argumento dos governistas de que esses médicos estavam fazendo denúncias gravíssimas e continuando no anonimato. Isso acabou, né, no Fantástico, no domingo à noite, houve uma entrevista de 3 desses médicos ali ao repórter Guilherme Bausa. Então, mais um fato para, né, ouvir aí esses médicos da Prevent Senior, pelo menos um deles. Por outro lado, os 2 senadores que estão acompanhando esse caso muito de perto, que é Humberto Costa e Otto Alencar, eles achavam importante ouvir um paciente da Prevent Senior, né? Porque eles acham que é essencial trazer essa perspectiva de reparação. O que pode ser feito com essas pessoas que foram atendidas e com os familiares, né, que eventualmente perderam alguém e que consideram que houve um erro da operadora, Andreasa. Thaisa, para a gente encerrar e eu te liberar, você tratou aí do final, do que seria o encerramento. Claro que o centro deveria ser, sobriamente, à luz de uma tragédia como essa que nós temos, o relatório de Renan Calheiros, o relatório do relator da CPI da Covid. Mas você descreveu aí a projeção de um evento com elementos simbólicos, convidando parentes de vítimas, representando todos os estados. Nenhum senador discute, considera a hipótese de exagerar, disso ter um efeito contrário, disso ser mal percebido pela população, Thaisa? Olha, na verdade, quem está fazendo muita questão desses relatos é o relator da CPI, Renan Calheiros. O que a gente apurou foi o seguinte: na semana passada, ele e o senador Humberto Costa, inclusive, fizeram uma reunião, Andreasa, com uma associação que está ali representando, né, as vítimas do novo coronavírus. Um dos deputados, um dos parlamentares que está encabeçando essa associação é o deputado Pedro Kizai, do PT. E eles acham, até a associação acha que é importante, de fato, que essas pessoas venham aqui ao Senado, porque uma das perspectivas, né, da associação, um dos pontos que eles trataram aqui com a CPI, que eles pediram ajuda, é o ponto da memória, para que essas vítimas elas não sejam esquecidas. E também eles acham que pode criar um constrangimento com os senadores, sobretudo governistas, que continuam defendendo, né, medicamentos ineficazes. Então, o Renan Calheiros tem feito muita questão desses relatos, disse que o Senado já autorizou a vinda dessas pessoas. Então, pelo que ele estava pedindo para essa associação, era ajuda para encontrar um representante, um familiar de cada unidade da federação para fazer uma cerimônia antes da leitura do relatório. Obrigado, Thaisa Oliveira. Nadeja, e aí, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai fazer o intervalo, vamos para as informações aí da sua região. Daqui a pouquinho tem outros assuntos para a gente tratar aqui no CBN em Foco. Que aula nos deu Thaisa, hein? Um beijo. A braba. Valeu, Thaisa. CBN em Foco. Apresentação: Carlos Andreasa e Nadédia Calado. Estamos de volta, meus amores. Este é o CBN em Foco, o segundo bloco, reta final, mas muito assunto ainda para tratar. Um deles muito caro aqui. Vamos falar de 2 assuntos, um deles especialmente caro, que é o famoso orçamento secreto. Há desdobramentos, há novidades, Nadédia Calado. Sim, Andreasa, caro literalmente, né? A gente vai falar do esquema conhecido como tratoraço, é um braço aí desse orçamento secreto, mas que sofreu um revés no TCU, no Tribunal de Contas da União. O ministro substituto Véder de Oliveira fez uma medida cautelar suspendendo 8 licitações da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba
para a compra de máquinas e equipamentos pesados. Essa compra seria feita com recursos de emendas do relator geral do orçamento. Isso porque a área técnica do tribunal identificou sobrepreço, mais de 11 milhões de reais em pregões da estatal, que é vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional. Essa investigação no tribunal foi aberta depois que o Estadão revelou a criação desse mecanismo com o objetivo de aumentar a base de apoio do governo Bolsonaro no Congresso, mecanismo que é o famoso orçamento secreto, porque prevê distribuição de emendas sem critério técnico, sem transparência, para ali um seleto grupo de deputados e senadores governistas. Esses recursos aparecem ali com um carimbo de RP9, que são as emendas do relator geral. E boa parte dessas emendas foi destinada à compra de maquinário pesado. Essa decisão do ministro substituto Véder de Oliveira ainda vai ser analisada pelo plenário da Corte de Contas. A sessão está marcada para amanhã e é uma decisão que atinge os processos de compra de mais de 100 equipamentos, tipos de motoniveladoras, tratores de esteira e escavadeiras hidráulicas. Lembrando que nessa base aí do toma lá da cá, a Codevasp foi entregue pelo governo Bolsonaro aos políticos do Centrão. Andreasa. Eu preciso registrar o excelente trabalho que faz, nesse caso específico, o repórter Breno Pires, do Estadão. A gente trata desse assunto sempre aqui no programa porque me parece muito relevante e com um cheiro de que cavucando a mais aí. Nós estamos falando do famoso orçamento secreto, que consiste em usar a emenda do relator como fachada. O relator carimba essa destinação. Então, sim, não tem nada escondido. O relator destina, no caso, sobretudo no Ministério do Desenvolvimento Regional, destina recursos para prefeituras, para municípios. No entanto, é uma fachada porque o relator é o carimbador de demandas, essas sim ocultas, demandas dos parlamentares da base do governo. Inclusive há documentos, ofícios dos parlamentares reivindicando os seus quinhões nesse orçamento secreto. Nós estamos tratando, portanto, do que tudo indica, consiste no elemento costurador da sociedade entre governo Bolsonaro e Centrão, notadamente o Partido Progressista, especificamente na Codevasp, sob a influência do Ministério do Desenvolvimento Regional. Essa sociedade passa por aí. É um tipo, incontornavelmente, de toma lá da cá, que merece a nossa melhor atenção. É inacreditável que exista essa emenda do relator nessa altura do campeonato, tanto mais para esses fins. Vejam, não é aquela emenda que tem acesso a todos os parlamentares, isonomicamente, não. Essa é uma usada para privilegiar, para beneficiar grupos específicos, sem dúvida nenhuma, em troca de apoio no parlamento. Merece a nossa melhor atenção, Nadédia Calado. E agora vamos falar do que? Lei de improbidade. Pois é, Andreasa, a Câmara dos Deputados pode fazer uma votação já hoje à tarde, as emendas do Senado, ao projeto que revisa a Lei de Improbidade Administrativa. A sessão está marcada para 13h. A principal mudança desse projeto em relação à lei que a gente tem hoje é a punição só para agentes públicos que agirem com intenção, com dolo, intenção de de ter esse comportamento caracterizado como improbidade, de lesar a administração pública. Os parlamentares propõem outras alterações que são consideradas ali questionáveis, controversas. Por exemplo, a sanção de perda de cargo passaria a valer só para funções da mesma natureza da época da infração cometida. Então, dando um exemplo aqui, um prefeito que se elegeu governador não perderia o cargo se fosse condenado relativo ao que cometeu no mandato anterior. O que ele fez, se cometeu improbidade como prefeito, não vai perder o mandato de governador. O mesmo aconteceria, por exemplo, com um deputado que virou senador, vice-versa. Qualquer mudança de cargo aí caracterizaria que não haveria mais a perda do mandato. Esse projeto tem um outro ponto que reduz o prazo para prescrição dos crimes. Atualmente é de 8 anos a partir da ocorrência do fato. A lei atual estabelece que as ações judiciais poderão ser propostas até 5 anos depois do término do exercício do mandato, e isso dá uma folga maior para o político, então, poder ser punido.
Uma outra alteração, os inquéritos passariam a ter prazo para terminar. 1 ano, prorrogável por mais 1, e atualmente não tem limite para isso. Essa lei que a gente tem hoje da improbidade administrativa foi criada em 1992, aconteceu ali na esteira de escândalos do governo do ex-presidente Fernando Collor, então é uma lei antiga e tem muitos especialistas que defendem que ela precisa, sim, de mudanças porque é muito ampla. No final de semana, o ministro Gilmar Mendes, do STF, que está alinhado com o projeto que está tramitando, suspendeu uma parte da lei de improbidade. Com essa decisão, só atos graves de agentes públicos poderão provocar a perda de direitos políticos. Lembrando que improbidade é uma coisa ali da esfera civil, né, Andreasa? Não faz parte ali da esfera criminal. Eu não entendi a razão desse movimento do ministro Gilmar Mendes, tendo em vista que isso, com muita facilidade, né, e vai ser aprovado, é um desejo dos parlamentares, e a matéria legislativa, goste ou não, está andando no Congresso. Por que o ministro precisa se antecipar para definir uma canetada judicial o que será decidido, goste ou não, pelo legislativo? Tenho dificuldade de entender. E eu digo isso porque, já falei aqui no programa, a lei de improbidade, essa de 1992, criada em resposta ao que aconteceu no governo Collor, tem muitos excessos, ela tem problemas. Aqui não se trata, pelo amor de Deus, de defender improbidade de administradores, não. Mas, lendo o texto e a sua aplicação, a gente percebe que a margem de interpretação para o que seja improbidade é muito ampla. E existem administradores honestos no Brasil. E muita gente que abre mão do exercício da atividade no executivo com medo da lei de improbidade. Agora, me parece que esse texto que está sendo discutido exagera nas respostas aos excessos da lei de improbidade. Como é que você exige a comprovação de intenção de lesar a administração pública? Comprovação de que se pretendia obter proveito ou benefício indevido. Também continua, portanto, se dá uma grande amplitude interpretativa para isso aí. E aí a gente vê nesse projeto flexibilidade do nepotismo. Vejam isso aqui, o que diz. Né? Não será punida a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandatos eletivos, sendo necessária a aferição de dolo ou finalidade ilícita, né? Mostrar que houve finalidade ilícita. Quer dizer que o nepotismo per si não é mais um problema? Quer dizer que eu indicar para um cargo um parente meu per si não consiste em algo que fere, por exemplo, a impessoalidade na administração pública? É preciso mostrar que eu fiz isso em busca de algum benefício? Não é esquisito isso? Também tem inflexibilidade no caso do descumprimento da lei de acesso à informação. Também um problema. E isso da perda da função pública, a que Nadédia se referiu. Político que cometeu o crime de improbidade, quando deputado, por exemplo, não pode ser punido com a perda do cargo caso seja eleito prefeito. Como é que é isso? Ou melhor, o cara, vamos simplificar, tirar o executivo, o cara é vereador, comete um ato de improbidade, é punido por esse ato, configurado o crime ali, mas aí ele vira deputado. Continua no campo legislativo, mas não tem problema. É difícil, temos problemas. Tínhamos problemas e continuamos tendo problema. E não há tempo para mais nada, Nadédia Calado. Não há tempo para mais nada. Muito obrigada aqui aos ouvintes que estão mandando várias mensagens comentando os assuntos que a gente tratou hoje. Só para fazer aqui uma publi, muitos ouvintes aqui comentando sua coluna de hoje no Globo. Andreasa, quem não leu, vou deixar aqui minha recomendação, então. Opa, muito obrigado. Fez um merchanzinho aí. O pessoal, o Leitinho das Crianças agradece. Um beijo, minha parceira. Até amanhã. Pessoal, beijo, amanhã tem mais CBN amanhã. em Foco, tá? Fiquem conosco. Tchau. CBN em Foco. Apresentação: Carlos Andreasa e Nadédia Calado.